Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera charla de Diálogos con Sabana, espacio mensual de reflexión en temas de organización, trabajo y comunicación que organiza la especialización en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana, posgrado que celebra sus 25 años de existencia. Nuestra actividad de hoy, en la que participan empresarios, profesionales de distintas disciplinas que hacen parte del mundo productivo, DIRCON, estudiantes de posgrado y pregrado, está encauzado en analizar sobre la cultura organizacional y lo que deben conocer especialmente nuestros líderes. Como es nuestra costumbre, la sesión de hoy la dedicaremos esta vez a los trabajadores de todos los sectores, condiciones y niveles de las organizaciones que hacen posible que el mundo no se detenga y su labor apunta a hacer que seamos mejores personas. Para ellos va este diálogo. Recuerden que en el chat está un enlace en el cual deberán diligenciar para obtener su certificación y que además podrán realizar sus preguntas de manera escrita y al finalizar la intervención se dará paso a responder la mayoría de ellas. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Renato Díaz Baptista, doctor de Comunicación y Semiótica de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es magíster en Comunicación de la Universidad Estatal Paulista y psicólogo. Es profesor asociado de la Universidad Estatal Paulista en posgrados, donde trabaja temas de gestión de personas, cultura y comunicación organizacional, estudios latinoamericanos y tecnología. Conferencista internacional, investigador y revisor de revistas científicas. Es consultor de distintas empresas en Brasil, columnista de importantes medios de comunicación masiva de su país. Renato, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Gracias a usted, Diana, por la oportunidad de compartir conocimientos. Eu tenho certeza que será uma hora muito agradável. Passamos então para a apresentação. Por favor. Se alguma pessoa não compreender, porque algumas palavras todavia em espanhol me escapam, pero vou tentar falar com despacio para que compreendam também. Já estive em Colômbia algumas vezes e outros países de Latinoamérica e percebo que há algumas diferentes acentos, né, neste grande continente. Eu quero falar sobre cultura organizacional, que é uma temática que eu estou estudando há mais de 20 anos, tanto em empresas como também na universidade, com investigações em Brasil e outros países da Latinoamérica, de uma interface muito importante, principalmente em tempos atuais. A palavra cultura está em todo hoje, principalmente nesse momento de pandemia, quando as empresas buscam redesenho das estruturas organizacionais e tentar compreender o ser humano neste novo processo. Eu tenho aqui alguns tópicos para que a informação esteja mais didática. Vou começar a falar primeiro para uma definição sobre cultura, que muitos talvez tenham estudado na universidade ou na empresa onde estão, pero é importante fazer um standard do que significa cultura organizacional, para depois fazer uma conexão com qual deve ser os conhecimentos que os líderes necessitam ter. Bueno, acá vou começar com uma pequena história que está em este livro de Dale E. Kennedy, de Cultura Corporativa. Há uma história muito interessante e por essa história eu quero começar. Depois da Segunda Guerra, em Europa, muitos países estavam destruídos. Não havia nada, as empresas estavam solamente hierro distorcidos e concreto, nada mais.
Pero depois que a guerra termina, aqueles que sobreviveram à guerra começam a volver a las empresas. E Dewey e Kennedy buscam uma investigação muito interessante e identificam algumas informações, alguns relatos muito importantes. Quando os empregados que sobreviveram à guerra voltam para as empresas, eles começam a conversar sobre a realidade daquele momento e diziam: estamos trabalhando como se não tivesse ocorrido uma guerra. Estamos trabalhando como trabalhávamos antes da guerra. Essa história é muito importante porque destaca um aspecto fundamental da cultura em las organizações, que é a cultura está em la mente de las pessoas. Uma guerra pode destruir as empresas, os artefatos, destruir fisicamente, pero a cultura está em la mente de las pessoas. Para cambiar uma cultura, você deve cambiar como as pessoas pensam sobre a realidade. Acá, então, uma definição bastante sintética sobre cultura, diante de pouco tempo que temos, acá cultura como supostos inconscientes e concepções sobre o que é a verdade. Com o passar do tempo, as pessoas adquirem concepções sobre a realidade e seus comportamentos tentam como um reflexo da realidade inconsciente. A cultura, ela cambia comportamentos quando as concepções se cambiam em verdade absoluta. Edgar Schein, um psicólogo americano, já definia que quando as pessoas têm as concepções sobre a verdade, com o passar do tempo, vão a buscar convencer outras pessoas sobre essa verdade. Uma verdade introjetada, uma verdade concebida, é uma verdade manifesta em comportamento. Alguns elementos da cultura, acá como artefatos, aquilo que vemos, quando você entra em uma empresa, tudo o que você mira é artefatos, pero eles representam uma parte da cultura. Quando você mira uma empresa, está como mirando também uma parte do que a empresa pensa sobre cultura, do que efetivamente é. Né? Esse é um ponto importante, porque um grande problema relacionado à cultura é o que denominamos como assimetria. Uma assimetria é quando uma empresa tem uma atividade, tem instalações, tem oficinas de alta tecnologia, por exemplo, e manejam o liderazgo é todavia autoritário ou concebe como comunicações e informações ultrapassadas, arcaicas. Essa assimetria é um grande problema para, efetivamente, que você pueda generar uma gestão da cultura. Artefatos, tudo aquilo que vemos. Valores compartidos, o que as pessoas dizem, tanto os empregados quanto os clientes externos, o que dizem sobre a empresa. Esses valores compartidos representam a comunicação que todos temos sobre uma verdade concebida e admitida. Suposto o que creem. Quando você tem valores internos, esses supostos caracterizam como uma concepção de verdade, aquilo que você crê sobre a realidade de uma empresa. Quando você crê em algo,
você manifesta em seu comportamento a realidade, como conexões neuronais. Aquilo que você concebe como verdade é uma consequência de um comportamento manifesto. Acá uma empresa, como uma empresa muito grande, uma transnacional brasileira, que tem uma cultura forte, a Ambev, que é uma grande fabricante de cervejas, tem unidades em vários países da América Latina, Europa, Estados Unidos, e tem uma cultura muito forte, e toda vez que alguém começa a trabalhar nessa empresa, a cultura é intensamente e continuamente informada para que se torne uma concepção sobre a realidade. Grandes empresas buscam destacar a cultura como uma verdade absoluta sobre sua realidade. Rituais de inclusão e reconhecimento. Os rituais representam aquilo que, em palavras, seria muito difícil manifestar. Os rituais representam como se fosse uma parte que adentra as concepções internas. Ela manifesta a realidade através desses rituais, manifestam uma verdade interna e representam uma parte importante da cultura. Há rituais de inclusão e reconhecimento, como, por exemplo, toda vez que um empregado começa a trabalhar em uma empresa, ou toda vez que cumpre as metas, os objetivos da empresa, ou começa a ter uma carreira forte. Esses momentos são marcados de rituais de transição. Os rituais são maneiras, são formas para que você permita adentrar ao inconsciente das pessoas através de manifestações de comportamento. Aqui, os artefatos, como eu havia falado, tudo aquilo que você vê. Então, grandes empresas, aqui eu coloquei como Google e Coca-Cola, têm uma estratégia que está relacionada que a cultura está na mente não apenas ou solamente dos empregados, mas todos que não trabalham na empresa. Se você começar uma encuesta e perguntar sobre Google e como é esta empresa, muitas pessoas que talvez nunca entraram na empresa têm concepções sobre o que representa trabalhar em esta empresa. Quando você tem uma concepção boa sobre essa realidade, a cultura ha vencido a estratégia de gestão da cultura para aqueles que são os consumidores, os clientes externos de forma geral. Esta figura aqui você percebe, quando falamos em valores representam a parte mais profunda de uma cultura. Então, os rituais, heróis, os símbolos, e que manifestam em práticas específicas. Cada empresa tem um ritual, tem seus heróis, símbolos, pero os valores é a parte mais profunda. Se você pergunta para um funcionário quais são seus valores, é provável que eles vão falar de uma parte muito pequena sobre o que representa valores especificamente, como se as palavras não pudessem manifestar exatamente aquilo que representa uma cultura. Os valores são a parte mais profunda de uma cultura. Quando você pensa em cambiar uma cultura, deve necessariamente levar em conta os valores, porque os rituais, heróis, símbolos são a parte estrutural, a parte técnica para representar e adentrar a um ambiente mais profundo nas concepções das pessoas. Né? A cultura, de forma geral, ela
mira una negación de la muerte y la empresa más fuerte. Todos quieren ser parte de una empresa fuerte, porque hay una manera de negar la propia muerte. Las personas saben que vivirán poco tiempo. Un ser humano puede vivir tal vez 100 años, pero la cultura tendrá una vida muy larga, ¿no? Y no apenas de 100 años. Pero quando uma pessoa quer adentrar numa empresa, começar a trabalhar em uma empresa, ela pensa que quer uma cultura que viva mais que ela mesma, né? Isso é uma característica muito marcante, muito forte de grandes empresas, que elas vivem mais do que as pessoas. Então, a cultura pode disfrazar nosso medo inconsciente a que todo seja muito vulnerável e transitório. A cultura tem que demonstrar que é forte para que as pessoas vivam e desenvolvem a atividade de uma maneira mais efetiva. Os artefatos, por sua vez, podem criar a ilusão de que somos mais grandes e mais poderosos do que realmente somos. Então, as grandes empresas têm uma característica de colocar informações, artefatos que representem grandes construções, grandes edifícios e uma estrutura que represente algo forte. E, por fim, como disse Dewey Kennedy, em seu livro Cultura Corporativa, buscamos a permanência da cultura. Nós queremos algo mais forte que nós mesmos. E assim, na cultura, também na sociedade. Você, quando tem filho, quer que ele seja melhor do que você. Que ele dê uma continuidade das coisas. Que ele seja melhor em relação a todo o que você ha hecho anteriormente, como se buscassem uma permanência em la cultura. Uma cultura forte é uma cultura que permite efetivamente pensar que permanecemos mais tempo na vida. Acá, essas informações, eu destaco algumas questões importantes de que os líderes necessitam saber. Então, se a cultura está na mente das pessoas, uma estratégia de cambiar coisas e artefatos, equipamentos, equipos de fábrica, seja uma maneira muito simples de pensar que podes cambiar uma cultura, né? Na verdade, você cambia uma cultura cambiando as concepções das pessoas. Então, cultura é uma palavra que é recorrente em las estratégias de cambio organizacional, pero não é tão simples cambiar uma cultura. É preciso pensar que quando você cambia uma cultura, está cambiando concepções profundas em las pessoas. E isto demanda tempo. Não é rapidamente. Não é possível cambiar uma cultura de uma noite para o dia, por exemplo, né? Nem mesmo quando uma empresa é vendida, uma empresa pode substituir todos os empregados, mesmo assim não se cambia uma cultura, porque a cultura está na mente do consumidor, está nos clientes, nos fornecedores, na comunidade e na sociedade. A cultura é mais forte do que imaginamos. Portanto, é preciso entender e estudar profundamente a cultura com a intenção de querer cambiá-la. E aqui eu coloco algumas características importantes. A primeira coisa, para cambiar uma cultura, deve identificar as brechas cognitivas. Brechas cognitivas
Acá, não simplesmente como conceito tradicional de brechas, que se habla em brechas tecnológicas ou brechas de uso da informação e da internet, por exemplo. Na verdade, brecha cognitiva é intervalo, gap entre aquilo que você quer generar e aquilo que os empregados têm agora. A diferença, o gap entre uma realidade e outra a cambiar é uma identificação de brechas cognitivas. Então, para que cambie uma empresa, é necessário, primeiro, identificar as brechas cognitivas. Outra informação de que comunicação e cultura, tanto também para para câmbio de cultura, a comunicação e cultura para empregados e clientes. Queres cambiar uma cultura, não deves pensar solamente em los empregados. Tiene que também levar em conta os clientes externos, o que os estudos de administração chamam de stakeholders, né? Então, uma cultura cambia empregados e também as concepções de stakeholders. Por isso, uma parte importante de trabalhar em conjunto com marketing, endomarketing e estratégias de publicidade também, para que você possa cambiar uma empresa efetivamente dentro de uma característica de cultura organizacional. Acá, só para exemplificar, uma imagem, isto é típico em Brasil. Havia 20 anos atrás um processo de mecanização bastante obsoleto, bastante arcaico na agricultura brasileira, e atualmente há inversões significativas de equipos, de máquinas, de tecnologias de punta. Buenos, temos então que quando em Brasil pensaram essa transformação de utilização de tecnologia de punta em setores de agricultura, por exemplo, havia gap tecnológico muito grande, muito largo, porque o Brasil estava estagnado por muitos anos, e quando, principalmente em anos 90, começou uma inserção de tecnologia nas empresas, havia gap tecnológico muito grande. Por isso, foi necessário uma mudança cultural profunda. Pero cambios culturais significam a redução de gaps cognitivos e tecnológicos. Gap tecnológico representa gap cognitivo, tecnológico como artefato e cognitivo como capacidade de operacionalizar um equipamento de punta. Gap tecnológicos representam também gaps cognitivos. Então, quando você quer cambio de cultura, também tem que trabalhar muito cerca das pessoas, dos profissionais de gestão de pessoas, porque solamente uma atividade de gestão de pessoas poderia subsidiar profundamente uma mudança cultural. Aqui, uma outra imagem para ilustrar, que passa por umas empresas brasileiras. Aqui, um profissional que usa exoesqueleto, esses equipamentos que são utilizados inicialmente para atividades de ergonomia, pero cambiam totalmente sistema produtivo. A realidade cambia completamente. É como se não somente a automação, não somente a robotização, mas também o ser humano, as pessoas estão conectadas a essas tecnologias e cambiam profundamente sistemas produtivos. Isso é cambio de cultura muito profundo sobre a realidade de uma empresa, porque acá essa é uma empresa brasileira de origem italiana que tem uma produção de larga escala e utiliza em setores produtivos o que chamam de exoesqueleto. Então, você
a visitar uma fábrica, vai ver como se fossem pessoas caminhando na produção, como se fossem robôs, pero estão com um equipamento, um equipo de alta tecnologia para desenvolver suas atividades, suas tarefas. Isto é um cambio cultural. Artefatos significam que necessitam de cambios de cultura. Essas duas figuras da Nespresso também, um exemplo que me gostaria de falar. Nespresso, há 20 anos mais ou menos, quando vendia essas máquinas de café para utilizar de uso doméstico, eram equipamentos, máquinas de que poucas pessoas tinham plata para adquirir uma. Pero há 20 anos mais ou menos, o Brasil passou por um crescimento econômico significativo e pessoas muito simples começaram a comprar essas máquinas também. Bueno, eu conversei com a gerência de recursos humanos da Nespresso e me relatou uma informação muito interessante. A informação é que quando essas pessoas adentram, começam a consumir esses equipamentos, essas máquinas que pertenciam a pessoas de uma classe econômica mais favorecida, o sistema de atendimento em essas boutiques ou tendas que têm em muitos shoppings em Brasil, tinham uma maneira de atendimento muito formal, uma maneira de atendimento onde para consumir seus produtos você teria que de adquirir alguns conhecimentos sobre café, estrutura, aromas, e as pessoas mais simples não estavam preocupadas com isto, queriam apenas comprar a máquina e levar para sua casa e utilizar. E numa encuesta que Nespresso ha hecho, o cliente estava muito insatisfeito, esse cliente estava insatisfeito com a empresa, porque sentia-se excluído de um atendimento mais personalizado, porque era um outro público, uma outra classe econômica que começava a consumir máquinas Nespresso. Então, a empresa cambiou completamente a estrutura de atendimento em suas tendas, em suas boutiques Nespresso, porque ela não queria segmentar para um público mais economicamente abastado, pero queria um público consumidor. Então, todos foram treinados e o vocabulário foi cambiado para atender essa parte da população que adentrava as boutiques em Brasil. Isto representou um câmbio estratégico de cultura em las unidades de Nespresso. Então, escuchar as pessoas, o que querem, como eu havia dito antes, escuchar o cliente externo que tem conexão com sua empresa para cambiar uma cultura efetivamente. Uma outra característica das empresas, e isso é importante para todos os estilos de líderes, que é ter uma empresa um setor de compliance. Em Brasil, nos últimos 10 anos, ocorreu um sistema que ficou conhecido como Lava Jato. Este sistema buscava a identificação de corrupção nas empresas. Muitas empresas grandes como Petrobras, empresas como Odebrecht, grandes empresas, tinham problemas muito grandes de corrupção. Então, as atividades de compliance foram instaladas e começaram na empresa para realmente cambiar a imagem, não somente ao cliente externo, não somente as políticas governamentais, mas também ao público interno. Os empregados querem trabalhar em uma empresa que respeite as regras do jogo de uma sociedade. Então,
Quando você quer cambiar uma cultura, necessariamente deve preservar toda a forma de respeito às leis, regras e transparência e políticas públicas relacionadas à sociedade. Uma empresa tem que ter uma simetria entre lo que as pessoas que não são empregados, lo que os stakeholders pensam sobre a empresa e lo que os empregados pensam sobre as empresas. Tem que ter uma simetria se queres gerar um cambio cultural. A simetria é uma maneira de você fazer uma efetiva conexão neuronal entre o que você está escutando na empresa e o que você vê efetivamente na empresa. Quando há uma assimetria, o que alguns psicólogos chamam de dissonância cognitiva, toda dissonância cognitiva representa um problema para qualquer cambio na organização. Um outro aspecto importante para destacar para tempos atuais sobre coronavírus, o Covid-19, que também é uma preocupação fundamental quando você leva que as empresas estão cambiando completamente, em este momento, cambiando completamente para permanecer. Eu havia dito que uma cultura quer permanecer. Permanecer significa buscar mecanismos para sobreviver nesse sistema. E com a pandemia, há alguns cambios interessantes que eu quero destacar. Acá, uma recente investigação, uma recente encuesta da Deloitte publicou, então, algumas respostas à crise de Covid-19. Esta encuesta involucra 1.007 executivos que representam 662 empresas com sede em Brasil. É um número significativo. Segundo essa encuesta, 60% das empresas sentem a necessidade de cambiar seu modelo de trabalho e cultura organizacional. 60% vão cambiar a cultura necessariamente. Vão cambiar a cultura para permanecer, para continuar a existir. Também a Berit Values, a BDC, ha identificado que esse câmbio é uma priorização de valores personais e ha realizado investigações para compreender o que é importante para as pessoas agora. A concepção está cambiando. A concepção sobre a realidade organizacional. No Brasil, eu creio que em todos os países, mas no Brasil há um número muito grande de pessoas sem emprego depois da pandemia, e com a pandemia que todavia está. São milhões de pessoas que estão sem emprego e quem está na empresa está buscando pensar de maneira diferente para permanecer na empresa. E estão cambiando as concepções internas. Então, você, se quer começar um cambio, tem que levar em conta alguns fatores. Acá destaco alguns. Fazer coisas diferentes. Há uma preocupação que as pessoas hoje querem fazer coisas de forma diferente. A sociedade tem que cambiar, então vamos cambiar também nós outros. Temos que generar adaptabilidade. A realidade está aí. Precisamos adaptação para essa realidade. Bem-estar. Muitos, em Brasil, por exemplo, muitos que estão sem emprego têm dificuldade de buscar uma assistência em hospitais e profissionais médicos, porque há um custo muito grande em relação a isto. Então, há uma preocupação de bem-estar, de como manter o bem-estar. Então, políticas de bem-estar em la empresa serão profundamente valoradas. Cuidado para si, então, cuida-te para si e para os outros. E aprendizagem contínua.
É preciso aprender continuamente para permanecer. Quando você aprende alguma coisa nova, você está buscando permanecer. Permanecer em la empresa, permanecer vivo. Quando você descobre uma maneira de controlar a pandemia, quando você descobre uma maneira de redução de estresse, de ansiedade, de todos os problemas que estão nas empresas, nas escolas hoje, é preciso aprender como superar, aprender como esta pandemia genera algum tipo de comportamento de permanência, de sobrevivência. Acá, no conceito de empresa, então, primeiro sobre pessoas, acá sobre empresas, as empresas estão buscando adaptabilidade, estão cambiando tarefas, atividades que estão hoje em home office podem continuar depois da pandemia, atividades de utilização de internet de alta velocidade ou de adaptação em situações de trabalho é uma característica de empresas hoje. Buscam uma adaptabilidade. Depois, uma agilidade. Querem respostas rápidas para atender as demandas. Uma outra característica dessas empresas em tempos de pandemia, trabalho em equipo. Bueno, trabalho em equipo sempre foi valorado pelas empresas. Hoje é essencial para as empresas continuarem existindo. Então, também uma conexão digital. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de utilizar a internet ou novas tecnologias de maneira geral, vão ter que se adaptar, porque as empresas estão buscando uma conexão digital mais forte. Um equilíbrio entre trabalho e ócio. Atividade de lazer, atividade fora da empresa, também é uma preocupação recorrente de boas organizações. Há que ter um equilíbrio entre trabalho e ócio. E colaboração entre grupos, não somente do seu setor, mas de outros setores da empresa. Essas são algumas características que recentemente foram mapeadas em empresas brasileiras, como havia dito, com 1.007 executivos e mais de 600 empresas em Brasil. Uma característica também que está hoje na sociedade e nas empresas é a precaução. Quem quer cambiar ou gestionar pessoas tem que saber que o ser humano está vivendo um momento de precaução, um certo medo, uma certa forma de pensar como agir frente à realidade. Esse medo não pode ser uma informação simples, esse medo deve ser uma informação estratégica. Como você pode cambiar uma cultura e saber que muitas pessoas têm uma significativa precaução em relação à sua atividade. Medo sobre o que é novo, medo sobre se vão a continuar empregados, medo de qual e como será a vida depois da pandemia. Uma característica importante também sobre estudos de cultura é que há uma indivisibilidade entre comunicação e cultura. Você não pode pensar que vou cambiar uma cultura. Para cambiar uma cultura, necessariamente você está utilizando características comunicacionais. A comunicação e a cultura é indivisível. Então, você tem que estudar profundamente mecanismos comunicacionais e cultura. Mecanismos comunicacionais profundos, e não somente essa estrutura simples de uma pessoa que tem uma informação e um receptor. Esse conceito é muito simples. Tem que estudar profundamente o que representa
a comunicação em sua organização para que você possa cambiar uma cultura. Uma outra informação também, aqui, informação, está em português, aqui está, mas informação não é comunicação. Informação é uma coisa, comunicação é outra. As pessoas necessitam de comunicação e não somente de informação. Somente informação não gera câmbios cognitivos, não há uma redução de gaps, não há um câmbio de cultura. Informação não é comunicação. Simetria em los cambios, como eu havia dito antes, simetria quando você tem que entender, compreender uma situação atual. O status quo, como as pessoas estão agora em sua empresa, para que você impeça cambios. Por exemplo, uma empresa A pode ter uma estratégia X e uma empresa B uma estratégia Y, porque você tem que cambiar em simetria à realidade. Se você tem pessoas com baixa escolaridade e que têm dificuldade de compreensão e que não sabem manejar novas tecnologias, você não pode utilizar uma comunicação complexa esperando resultados rápidos. Há que ter uma simetria para efetivamente os cambios sejam possíveis. Líderes têm que aprender a trabalhar com a velocidade da comunicação. Todo o que hacemos hoje é muito pouco em relação à velocidade da comunicação. Tem que trabalhar de uma maneira que corresponda mais rapidamente ao que ocorre em las empresas. E esse é um grande desafio. Poucas empresas podem fazer isso, mas muitas podem conseguir começar e desenvolver uma velocidade de comunicação. Hoje, as pessoas recebem informação muito rapidamente e podem ter concepções com erros. E uma concepção com erros significa que você não sabe cambiar ou manejar a velocidade da comunicação. Velocidade de comunicação também representa a velocidade de retroalimentação, feedback, respostas rápidas. O que ocorre em la empresa deve ser comunicado rapidamente a seu público interno, ao seu cliente interno. O cliente interno, os empregados, necessitam ser respeitados. Então, há que aprender a ter uma velocidade de retroalimentação, feedbacks rápidos, para que efetivamente você possa cambiar comportamentos e, por sua vez, cambiar uma cultura organizacional. Algumas características importantes para que você tenha, talvez, fazer um investimento nisto. Boas empresas brasileiras têm sistemas de ombudsman, uma forma de, como uma escuta interna, onde um canal direto com o diretor, um sistema que permita escutar o que os empregados têm a dizer. É importante também uma transparência da informação. A transparência da informação é uma característica, né? Uma característica para permitir a simetria organizacional, a simetria informacional. A transparência da informação é necessária para clientes internos e para clientes externos. Uma outra possibilidade de manejar a cultura, de criar uma cultura diferente, é fazer investimentos em marca de empregador, o que se diz employer branding. Gestionar, administrar a marca da empresa. Não do ponto de vista de marketing, mas do ponto de vista de ser uma empresa valorada por as pessoas. Employer branding é uma estratégia efetiva para que você pueda ter uma interferência
onde a cultura interna se expande para os clientes externos. Então, é necessário, por sua vez, conhecer o público externo, quem é seu cliente, quem são os stakeholders de sua empresa. Comunicação em linha para buscar a hipervelocidade. Utilizar tecnologia de punta para atender às demandas de velocidade. Quando uma empresa tem um problema, por exemplo, pode ter um problema de corrupção, em Brasil é muito comum isto, e os empregados estão em WhatsApp trocando informações rapidamente antes da empresa comunicar alguma coisa, porque a informação chega rapidamente. Então, é importante que líderes construam um sistema de comunicação em linha para buscar atender essa hipervelocidade. Este é um desafio extremamente importante, porque poucas empresas estão fazendo isto, poucas empresas efetivamente podem fazer isso, mas se as empresas não forem capazes de generar aí a hipervelocidade, será difícil cambiar uma cultura e será difícil permanecer. Outra informação, a cultura da participação. Tem que escutar as pessoas, tem que representar efetivamente a uma tarefa democrática. Há que ter uma democratização efetiva na organização. Às vezes, você pergunta por que o sistema autocrático, autoritarismo, todavia está em muitas empresas. Porque um sistema autocrático não escuta as pessoas. Um sistema autocrático, seja de país, ou seja de uma empresa, um sistema autocrático não permite que as pessoas participem. Um sistema autocrático simplesmente exclui a participação. Porque a democracia é tão difícil, seja para um país, seja para uma empresa, porque em uma democracia tem que levar em conta o que as pessoas pensam, tem que levar em conta as concepções das pessoas. E isto significa uma tarefa muito complexa, porque o que os empregados pensam, o que passa na mente das pessoas, a concepção é uma coisa muito difícil de entender, mas é imprescindível que você genere participação para atender uma hipervelocidade em las organizações. Sistemas autocráticos não são sistemas que permitem cambios culturais. Tem que fazer uma identificação de brechas cognitivas. Qual a escolaridade das pessoas? Quanto tempo estão na escola? Quanto tempo têm cursos dentro da empresa? Quanto tempo foi o último câmbio que ocorreu na empresa? Tem que identificar as brechas cognitivas, tem que fazer como um mapa da realidade do que as pessoas pensam. Cultura ou câmbios culturais necessitam necessariamente compreender as concepções atuais. Sem isto, não é um câmbio cultural, é um câmbio autocrático, um câmbio de autoritarismo. Um outro aspecto que um liderazgo tem que levar em conta é o que chamamos de mimetismo dentro das empresas. Mira, tudo que um líder, tudo que uma liderança executa é observada pelos liderados. Os liderados, de maneira consciente ou inconsciente, têm a característica de mimetizar comportamentos.
una copia de comportamientos. Si usted tiene un liderazgo autocrático, usted tiene, por ejemplo, una equipe de empleados de baja criatividad, consecuentemente, porque o autoritarismo no permite la creatividad y las personas mimetizan la liderança. O liderazgo, desculpe. Há um mimetismo, uma cópia da maneira de como você habla com as pessoas, da maneira como você executa as tarefas, da maneira se você conversa com os empregados, não conversa com os empregados, da maneira como você direciona as palavras a outros, tudo isso está sendo observado de modo a ser mimetizado, copiado, inconscientemente ou conscientemente. Queres cambiar uma cultura? Então, empieza a compreender a si mesmo inicialmente. Um líder tem que fazer uma característica de introspecção, porque seu comportamento frequentemente vai ser mimetizado em uma empresa. Signos de assimetria, como eu disse antes, é o autoritarismo, é um signo de assimetria. Assimetria é tudo o que é uma diferença entre o que escutamos e o que vemos. É um signo de assimetria. Um líder autoritário falando sobre democracia é uma assimetria. Um líder que não participa falando de participação. Um líder extremamente mal educado falando de educação com as pessoas. Então, esteja atento a toda a simetria que existe em uma empresa. Códigos ou signos assimétricos. Aquilo que está informando uma coisa e efetivamente representando outra para as pessoas. Bueno, acá se devem planificar os cambios de comportamentos. Se devem planificar os cambios de comportamento. Softwares ou equipo de fábrica se podem reemplaçar mais rapidamente, mas o comportamento não é rápido, você não cambia comportamentos rapidamente. E uma cultura é um reflexo em comportamento. Um comportamento representa uma parte observável, visível da cultura. Quer conhecer um povo, quer conhecer uma empresa, tem que ver as coisas, os artefatos e como os empregados estão fazendo as coisas, conversando, charlando e como desenvolvem suas atividades durante o dia. Bueno, isso é mais representativo do que simplesmente imaginar que você pueda cambiar uma cultura cambiando software, equipe de fábrica ou fazendo um redesenho de layout, por exemplo. Outro, comunicação acessível para que se possam decifrar os códigos. Quando você pensa em um câmbio cultural, está pensando em processos comunicacionais. Você cambia uma cultura comunicando cambios. Bueno, para que o outro compreenda o que você quer, é necessário que tenha uma comunicação acessível para que os empregados possam decifrar os códigos. Tudo o que você fala são códigos, e esses códigos são compreendidos ou não são compreendidos pelos empregados. Então, quais são os códigos que são acessíveis aos empregados de uma empresa?
Por isso, não pode ter uma estratégia estándar para todas as empresas. Tem empresas que têm equipos de tecnologia de punta e que manejam coisas mais complexas. E, todavia, temos empresas em Brasil que são extremamente arcaicas e que têm 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 funcionários, empregados, e, todavia, com sistemas arcaicos. E sistemas arcaicos, obsoletos, são sistemas que estão comunicando algo, que a cultura não ha cambiado nos últimos tempos nessa empresa. Portanto, queres cambiar na realidade, tem que cambiar primeiramente os códigos de uma organização. Bueno, eu sei que falar de cultura é uma tarefa bastante complexa, principalmente em uma hora solamente, pero esta é uma ponta de um iceberg para entender o que significa realmente cambio cultural. O que necessita saber para que efetivamente pueda generar uma aderência, uma simetria com a realidade. Muitas empresas, depois desta pandemia em Brasil, por exemplo, muitas empresas não existirão mais. Outras sairão mais fortes. Outras serão vendidas, outras poderão ter prejuízos, por exemplo, pero aquele que observar a realidade e cambiar junto com essa realidade será alguma empresa que efetivamente seja capaz de permanecer, de continuar a existindo. Muchas gracias. Gracias, Renato. Muy puntual en esto. Con Diálogos siempre hemos querido precisamente estar en eso, en una hora. Y te cuento que hay muchas preguntas. Entonces voy a iniciar con la primera. Y dice, ¿cuál es el rol del líder a la hora de crear una cultura organizacional de alto desempeño? ¿Esa pregunta? Ajá, la pregunta. No. ¿Me la escuchaste? ¿Puede repetir, contestar? Sí, claro. ¿Cuál es el rol del líder a la hora de crear una cultura organizacional de alto desempeño? La primera cosa, tiene que analizar la situación actual. O desempenho, o alto desempenho demanda uma análise da situação atual. A partir desse momento que você tem uma análise da situação atual, você tem que começar a mirar o futuro. Esse futuro, para algumas empresas, pode estar cerca. Pouco tempo, pouco trabalho para se tornar uma empresa de alto desempenho. Mas algumas empresas são tão precárias, tão obsoletas, tão arcaicas, que demandarão mais tempo, porque há que fazer inversões em treinamento, em ampliar a escolaridade das pessoas, inversões em tecnologia, para que efetivamente você possa cambiar uma empresa para que tenha alto desempenho. Então, não existe uma resposta estándar, como se fosse a mesma coisa para todas as empresas. A primeira coisa tem que decifrar a realidade. Como está sua empresa hoje? Depois, tem que começar um processo de escutar continuamente os empregados, para que todo cambio tenha um reflexo em las pessoas. Todo cambio tenha um reflexo no comportamento das pessoas. Por isso, há essas características de observar o ambiente organizacional através de encuestas de como os empregados estão pensando sobre o câmbio de uma organização. O que estão pensando? Porque
é uma maneira de adentrar a mente das pessoas. Se você não levar em conta essa característica individual, você tem uma dificuldade muito grande de tornar uma empresa capacitada de ter alto desempenho. Há que fazer investições significativas em cambios cognitivos, treinamento, não somente palavras. Em Brasil é muito comum algumas empresas pensar as coisas por las palavras. Somos uma empresa de alto desempenho, somos uma empresa que valoriza o ambiente, temos responsabilidade social, temos qualidade, mas falar sobre isto é a parte mais fácil. Tem que fazer efetivamente isto, porque não pode cambiar artefatos esperando cambios de valores. Tem que cambiar valores para depois cambiar artefatos. Bien, una segunda pregunta y dicen, ¿cuál es la clave para formar una cultura corporativa si en esta hay empleados de varios países? Buena, muy bien. A primeira coisa é essa questão sobre empresas transnacionais. Eu visitei algumas em outros países e uma característica fundamental é que quando você é capaz de respeitar culturas distintas, há que ter uma empresa tem uma cultura, sim. Pero se você pensa em Brasil, há empresas onde temos empregados de Colômbia, de Equador, de Bolívia, de Argentina, pero temos uma cultura brasileira. Bueno, essa cultura brasileira tem que levar em conta que essas pessoas pensam de formas distintas. Há que escutá-las para integrá-las. Esta, não somente estrangeiros, mas toda diversidade, seja de gênero, seja de gerações, como por exemplo os millennials, seja de estrangeiros, tem que ser decifrada e incorporada, introduzida em las estratégias da organização. Uma empresa que é capaz de trabalhar em la diversidade é uma empresa mais produtiva. E não somente na questão de los estrangeiros, mas também de toda a diversidade que hoje está sendo introduzida em las organizações. Hay otra tercera pregunta, hay muchas, Renato, en realidad. Entonces, dice, mencionaba usted la noción de asimetría en lo referente a la falta de concordancia entre el modelo de gobernanza y los avances tecnológicos de la organización. Pero, ¿qué sucede cuando ocurre lo contrario y el modelo de gobierno es contrario a los avances tecnológicos de la organización? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A questão é se... hay una relación entre lo que mencionabas frente al tema de asimetría, digámoslo así, y entonces la pregunta realmente es, ¿qué sucede cuando ocurre lo contrario? Cuando un modelo de gobierno es contrario a los avances tecnológicos de la organización. Cuando estamos como en contravía, de acuerdo a la pregunta que hace el asistente. Ok, perfeito. Toda assimetria é um problema, seja da organização, seja dos empregados, é um problema, porque há o que chamamos de dissonância cognitiva. Toda dissonância genera uma maneira de você não se movimenta, não há movimento, não há câmbio quando há assimetrias. E tanto a força dos empregados como a força dos executivos, por exemplo, tem que ter uma sintonia, uma aderência, uma simetria, porque isto representa, a simetria sempre representa conflitos. Conflitos internos significam prejuízos para a empresa. Conflitos são comportamentos manifestos relacionados a qualquer assimetria. Então, uma assimetria é sempre um problema organizacional.
Tem que mapear essa assimetria. Me parece interessante porque como podemos fazer câmbios com assimetrias? Não se faz câmbios com assimetrias. É como se fosse uma dúvida profunda, onde você não sabe o que fazer. Uma empresa pensa uma coisa, os empregados outra. Se é boa de um lado ou do outro, não importa. É sempre uma maneira de que isto tem um tempo também. Toda assimetria tem um tempo. Por exemplo, é possível que você escute coisas assimétricas e pueda desempenhar suas atividades de maneira tranquila, sem problema, mas há um tempo para assimetria. Assimetrias que têm um tempo muito largo generam sempre conflitos. Conflitos significa problemas financeiros para uma empresa. Problemas comunicacionais são tipicamente problemas de assimetria. Porque assimetria, no conceito da comunicação, significa que o que estou pensando sobre a empresa não é exatamente aquilo que estou escutando da empresa. Há uma assimetria. E a assimetria em empresa gera problemas de produtividade, gera problemas de, por exemplo, problemas de conflitos, gera problemas financeiros, gera corrupção na empresa, gera problemas de entrada e saída de empregados constantemente. Bien. Y ahí había una pregunta también que tenía que ver con el tema de problemas o de crisis. Se decía que si la cultura en una organización puede generar crisis, ¿y de qué tipo? Si una cultura Que si la cultura genera crisis. Uma cultura pode gerar crises se está, por exemplo, em dissonância, em assimetria com a realidade. Uma cultura pode ser um problema para a empresa. Por exemplo, hoje, um estudo recente que estive em Petrobras, uma grande petroleira brasileira, estava mapeando, por exemplo, as fases distintas de vida de los empregados. Los baby boomers, los tradicionais, los que são da geração X, Y, Z, mapearam todo. São centos de funcionários, todos mapeados, para caracterizar quem é millennial, quem é baby boomer, quem é tradicional, quem é da geração X, para que, dentro dessa característica, cada geração tem uma expectativa diferente. Então, a empresa estava criando, neste momento, estava criando, generando estratégias específicas para públicos específicos. Quando eu vou começar um câmbio e vou falar com os baby boomers, utilizo uma estratégia, os millennials, eu utilizo outra estratégia. Millennials, por natureza, quedam pouco tempo na empresa hoje. Isto é um problema muito grande, porque uma empresa necessita que os empregados querem por mais tempo. E millennials, por natureza, em Petrobras, uma grande petroleira, estavam querendo pouco tempo. E depois de uma encuesta, perceberam que tinham que entender comportamentos generacionais para uma redução de assimetria. Então, é uma coisa importante porque se diz que quando há problemas de comunicação, sempre é de quem emite. O emissor da comunicação sempre é o problema. A responsabilidade principal é do comunicador. Se as pessoas não estão compreendendo a realidade, essa realidade não está sendo manejada efetivamente pelos comunicadores. Renato, tenemos varias preguntas, entonces vamos a resolverlas de una manera más, digamos, más concreta. Te pido el favor
por cuestión de tiempo. Sí. Dice acá, trabajo en una compañía minera multinacional con una estructura muy rígida. En Colombia, la organización está en un proceso de transformación para dejar de ser vista y percibida internamente como una empresa que trabaja por proyectos específicos y pasar a tener una cultura de una corporación global sólida en el territorio. La pregunta entonces es, ¿qué ideas, consejos puedes sugerir para este proceso de transformación cultural? La primera cosa, yo recomiendo los estudios de Geert Hofstede. Geert Hofstede tiene muchos estudios. Geert Hofstede ha hecho estudios en Latinoamérica para entender las interrelaciones entre la cultura local y la cultura organizacional. Hay una forma de decodificar la cultura organizacional y la cultura local para que usted pueda manejar este cambio. Eu recomendo os estudos de Geert Hofstede, que são belíssimos para compreender essa realidade. Então, é necessário, efetivamente, começar uma identificação de qual é a cultura local em inter-relação com a cultura organizacional. Muy bien, Eu gracias. poderia dissertar muito sobre isso, porque a cultura autoritária é típica em Latinoamérica, típica. E muitas empresas estão tentando ser democráticas, pero o país tem resquícios de autoritarismo. Y en ese sentido, Renato, tú has estudiado mucho el tema de la cultura en las organizaciones latinoamericanas. ¿Cuáles son como esas características que nos hacen como parecidos desde el punto de vista cultural en las organizaciones? ¿Por qué tenemos eso además? Además, ¿por qué? A primeira coisa é que a Latinoamérica tem um passado recente de ditadura militar. E isto está arraigado profundamente no inconsciente de muitas pessoas. Muitos que são executivos de empresas hoje foram educados em época de ditadura militar, né? E isto efetivamente é uma cultura local influenciando na cultura organizacional. Por isso, eu havia dito que queres cambiar uma cultura, todo líder necessita cambiar a si mesmo, suas concepções sobre a realidade, porque a cultura local é muito forte dentro da cultura organizacional. Por eso estamos como estamos entonces. Bien, dice así, ¿cómo las empresas podemos enfrentar las situaciones ambientales y ayudar a sus funcionarios a adoptar posiciones de contribución para el planeta? Bueno, la primera cosa es, por ejemplo, a empresa tener estrategias de responsabilidad social. La cultura se manifiesta, como eu havia dito, por mimetismo também. Se você tem uma estratégia de responsabilidade social, os empregados entendem como uma estratégia que tem que ser mimetizada. É como se eu cambiasse algo, cambiando inicialmente as estratégias organizacionais. Bien. Dice aquí, ¿cuál es la mejor manera de comunicar el proceso y los cambios de la cultura organizacional en los stakeholders? A primeira coisa é saber quem são eles, como são, onde estão, como comunicam, têm tecnologia, não têm tecnologia, quais são as formas que você pode comunicar com eles. Há stakeholders que têm uma atuação com tecnologia de punta, outros são agricultores de baixa escolaridade que são fornecedores para você numa empresa do setor alimentício, por exemplo. Então, eu tenho que decodificar os stakeholders. Quem são eles? Bueno, depois disso, eu empeço uma estratégia de comunicação com os stakeholders. Se eu sou acessível com os empregados, eu tenho que ser acessível com os stakeholders também. Muy bien, dice, ¿cómo incentivar la cultura de la participación
y erradicar la cultura de la crítica destructiva. Muy típico además de Latinoamérica. Sí, sí. La primera cosa tiene que empezar a abrir los canales de comunicación. A la primera cosa. ¿Sabe? La primera cosa. Maneras de que las personas puedan hablar con los ejecutivos. Todos. Un canal directo. E-mail, o correo electrónico, o una caja de sugestiones. Tiene que empezar a abrir la conexión. Porque se usted tiene un proceso autocrático, autoritário, significa que há uma ruptura entre ejecutivos e empleados. Bueno, eu tenho que criar uma puente para que empiece uma conexão. Bueno, isso é o primeiro passo. Escuchar é o primeiro passo. Eu tenho conversado com alguns executivos que dizem, quando começamos a escuchar, solamente escutamos coisas malas dos empregados. Eu não quero escutar isso, pero isto é a primeira coisa. Primeiro, as pessoas estão reclamando as coisas, com problemas. A criatividade começa depois de algum tempo, quando genera confiança. Confiança é o canal principal para você começar um processo de simetria comunicacional. Bueno, aquí yo pensaría que Renato es como aclarar, porque la pregunta dice, ¿no cree usted que mimetizar sería contraproducente, puesto que actualmente necesitamos personas diversas dentro de nuestra organización para poder avanzar? Creo que ahí deberías de aclarar lo que tú estabas diciendo. Eu compreendo. Mimetizar significa que líderes têm que pensar muito bem o que fazem, porque são mimetizados de uma forma inconsciente ou consciente. Não é uma cópia intencional, não é uma cópia estratégica dos empregados. Mimetizar, muitas vezes, significa que você está com comportamentos similares dos seus líderes, de seus líderes. Então, quando se mimetiza, não é uma coisa boa, claro, pero pode mimetizar coisas boas. Líderes que respeitam, empresas que respeitam o meio ambiente, líderes que escutam os empregados, líderes que são educados, líderes que estão acerca dos empregados, são comportamentos a serem mimetizados. Não como um comportamento de execução de tarefa, mas um comportamento que muitas vezes pode ser contraproducente, contraprodutivo. Então, os líderes têm que ter muito cuidado de como manifestam suas opiniões, como efetivamente se tornam líderes, porque eles inconscientemente são mimetizados. Essa é a questão do mimetismo que eu me gostaria de destacar, do comportamento que não é bueno e que é copiado. Por exemplo, quando uma pessoa está numa fábrica, está caminhando e pisa, caminhando em locais que são proibidos, se uma liderança faz esse comportamento, os liderados repetem. Não repetem de maneira solamente consciente, inconsciente. É como se dissessem, eles são pessoas que devem ser seguidas. Sí, ahí yo creo que también respondes a la pregunta que decía que un líder cómo puede motivar y no amenazar y no decir que todas las, por ejemplo, ciertas cosas como las capacitaciones, volverlas obligatorias o que sea un mandato. ¿Cómo hacer un líder en una cultura donde se requiere más voluntad? Pero creo que tú lo estás contestando también con esta. No sé si quieras de pronto reforzar para esa pregunta. Eu creio que a primeira coisa está relacionada com processos de proximidade, de estar cerca dos empregados. Processos motivacionais ou não motivacionais são respostas a uma realidade.
Quando você empeça uma encuesta em empresa sobre ambiente organizacional, você está escutando o que as pessoas pensam sobre a empresa, sobre liderazgo, sobre remuneração, sobre treinamento, sobre trabalho em equipe, todo isto. A percepção. Então, uma coisa importante está relacionado como fazer uma encuesta periódica sobre ambiente organizacional. Bien, Renato. Y la última pregunta que vamos a tener en este espacio para darle cumplimiento al reloj tiene que ver con que si existen herramientas para medir la cultura, si podrías nombrar algunas. ¿Puede repetir? ¿Contestar? Herramientas para medir la cultura. Ah, ok. Bueno, la primera cosa, yo había hablado sobre los estudios de Gerd Hofstede. Tiene lá un website, un mapeamento de Latinoamérica de cómo son las encuestas hechas para mapear la cultura local. Dentro de la cultura organizacional, hay esses estudios sobre encuestas de clima organizacional. Encuestas de ambiente organizacional representam uma leitura de manifestações comportamentais. Essas manifestações comportamentais representam uma parte de valores profundos. Ou seja, é mais fácil você fazer uma encuesta de ambiente organizacional do que perguntar para as pessoas o que é ou quais são seus valores, por exemplo. Você não pode perguntar para uma pessoa quais são seus valores. Muitos não sabem falar o que são, e os que falam de uma parte muito chica desta realidade. Pero, quando você faz uma encuesta onde tem todos os aspectos, o que representa a cultura? Os artefatos, os rituais, artefatos, sua oficina, a computadora, tem tecnologia tecnologia de ponta, está próximo a estrutura organizacional como efetivamente existe, a carreira dentro da organização, quanto tempo as pessoas quedam na empresa nesse aspecto de rotatividade profissional. São mecanismos que você está mapeando comportamento, e comportamento manifesto representa uma parte importante para compreender a cultura organizacional. Renato, me gustaría que de pronto en 30 segunditos tú nos dieras una gran conclusión de lo que fue este espacio de reflexión que nos regalaste de manera tan generosa. Bueno, para mim foi gosto falar, porque estamos utilizando uma tecnologia desses tempos de pandemia. Eu estou todos os dias na frente de uma pantalla, todos os dias, com alunos, com pessoas, empresas, todos os dias. Então, essa virtualidade me parece que há de continuar também depois da pandemia. E falar sobre cultura, para mim, é gosto significativo, gosto gigante, porque representa entender pouco sobre o ser humano, entender as concepções, e que as empresas não são solamente uma fabricação de produtos e serviços. As empresas representam a vida das pessoas. Se queres uma empresa de êxito, tem que pensar primeiro em las pessoas. Tudo vem depois. Tudo. A verdade é que as melhores empresas são aquelas que efetivamente entendem que são pessoas inseridas no contexto organizacional. E para mim é gosto falar sobre isto. Me desculpe também sobre a pronúncia, o acento e tudo isso sobre espanhol, porque eu percebo aspecto cultural importante que me parece interessante, que todas as ocasiões que estive em alguns países, parece que eu piso em este país, estou falando mais efetivamente espanhol
do que quando estou em Brasil falando espanhol. Porque me parece como se fosse uma proximidade cognitiva quando estou em um país. Então, eu também posso deixar meu correio eletrônico para todos que quiserem fazer perguntas ou que não foram respondidas. Se querem indicações de artigos também, porque eu estou falando de cultura quase todos os dias, porque tenho alunos de grado, de maestria e doutorado, que estão em empresas, em este momento, fazendo investigações sobre papel, sobre o rol cultural nestes tempos de pandemia. No, pues agradecemos al profesor Renato Díaz Baptista por su generosidad al entregarnos este espacio de aprendizaje organizacional. Agradecemos también la asistencia de todos ustedes, estimado público, y recuerden que el próximo diálogo será el 7 de octubre, donde tendremos otro tema de interés para todos. Muchas gracias y feliz noche.